A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui. Eu quero meditar aqui na palavra de Deus, irmão, no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 39, que diz: Examinai as Escrituras, porque vós cuidai de nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós vimos aqui que o único livro que testifica dos céus de Jesus é a Bíblia. É a Bíblia. Nós vimos, irmão, que nós estamos na era do conhecimento, era digital do conhecimento. Todo mundo quer saber, todo mundo quer conhecer. E tem razão, porque o conhecimento é muito bom. Mas a humanidade tem desprezado o conhecimento maior, desde os dias de Jesus que acontece isso. Aqui, essa história, quando Jesus estava falando, ele frisou este versículo 39 do capítulo 5 de João, estava ali questionando os doutores daquela época, os fariseus, os sacerdotes, os escribas, estavam questionando sobre Jesus, porque Jesus, ele falava do céu. E aqueles homens também, eles tinham conhecimento. Eles liam o Velho Testamento, mas só que desprezava as palavras de Jesus. E foi o ponto de dizer que era necessário ele conhecer as Escrituras, né? Examinar aqui que significa que é analisar, observar ou investigar algo com muita atenção. Isso é examinar. O problema da nação hoje, do povo que quer ter muito conhecimento, eles desprezam a Bíblia. Por quê? Por que eles desprezam a Bíblia? Porque a Bíblia não confronta. Ela aponta para o homem e o homem não se sente bem. Quando o homem se sente afrontado, ele não se sente bem. E por conta disso, eles não lêem a Bíblia, a palavra de Deus, nem aceita que alguém leia e diga para ele. Porque Jesus Paulo disse, examinai. Como falei, examinar é procurar, pesquisar, explorar cuidadosamente. Examinar é isso, é mais do que ler. Por isso que as pessoas não querem. Hoje a gente vê as pessoas, você vê que quando uma pessoa quer se especializar em alguma coisa, tem um livro apropriado. Por exemplo, o camarada quer se especializar em matemática, ele vai estudar matemática. E se ele não estudar afinco, se ele não estudar com conhecimento profundo, ele não vai passar. Se ele quiser estudar ciência, é a mesma coisa. Cada matéria, cada especialização que a pessoa quer, tem um livro para a pessoa se especializar nele. Cada um tem um livro. Se a pessoa quer ser matemático, ele vai estudar matemática, tem um livro. Se ele vai estudar engenheiro, tem um livro de engenharia. E assim sucessivamente, né? Cada um tem a sua matéria para se especializar. E a salvação não é diferente. Conhecer Jesus não é diferente. Você quer se especializar, você quer ter um conhecimento, então examina. Examinar não é ler, não é você pegar a Bíblia e ler como você quer, como você entende. Não, você tem que examinar os textos, né? Examinar os textos, ler, porque dela testifica de Jesus. Eu disse, e nela o homem vai ter vida eterna. Não existe outra fonte. Para o homem querer conhecer, ter conhecimento, aonde que vai encontrar a vida eterna, onde vai encontrar a palavra
inferno, céu, Satanás, não existe outra fonte. Só a Bíblia Sagrada. E o homem pode adquirir todas essas coisas e adquirir a salvação, que ele é carente. Queira ele, que não queira, ele tem uma alma que tem sede dentro dele. A amizade não preenche, o dinheiro ajuda muito a vida financeira, mas também não preenche o vazio da alma. Só Jesus. Então, como é que eu vou buscar Jesus? Como é que eu vou conhecer Jesus? Qual é a fonte? Eu posso ver ele? Não. Você não pode ver ele com esses olhos carnais, não pode. Mas você pode ler as Escrituras, meditar, examinar e através das Escrituras, pela fé, você vai encontrar a salvação. Porque é necessário ler a Bíblia. É necessário conhecer a palavra de Deus. A gente vê aqui no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, que tinha ali pessoas que eram profundas no conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. Que conhecia a história de Moisés, né? Quando Moisés na lei de Moisés havia uma possibilidade para a pessoa casar a moça casar com um rapaz, e se ele viesse a morrer, a falecer, e não deixasse filho, o cunhado podia casar com a mulher do irmão. E assim, até o sétimo irmão podia casar com a viúva. E eles perguntaram para Jesus: Jesus, quando ele morrer, quando essa mulher morrer, que casou com 7 irmãos, todos os 7 morreu, e quando morrer lá no céu, ela vai se casar com qual? O primeiro, segundo, terceiro, o último? Qual é? Jesus disse: não. Lá no céu nem se casa e nem se dá em casamento. E vocês erram muito por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque lá no céu não tem casamento. Então, eles eram doutor, mas não conheciam esse segredo. Por quê? Eles não examinavam as Escrituras. Então, meu amigo, você que tem desejo, porque tem pessoas que têm desejo, está no mundo aí, participando de tudo que o mundo oferece, mas dentro dele existe o desejo, dizendo assim: se eu soubesse de verdade qual era a fonte, eu ia lá, eu ia buscar essa fonte, porque eu sinto o desejo de me salvar. Então, a fonte é a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não existe outro livro que testifica de Jesus, não. Só a palavra de Deus, só a Bíblia Sagrada, que testifica de Jesus. E ela pode te dar salvação. Amém.